Bom dia, a gente está começando aqui a playlist Línguas do Mundo, onde a gente vai trazer um pouquinho das diferenças, né, de comparações entre um ou mais idiomas, né, sobre algum tema interessante, né, alguma coisa que não seja dada normalmente, né, em cursos de idiomas, né, porque normalmente num curso não há tempo para isso e também o curso é voltado especificamente para um idioma. Então, normalmente não é trazida uma comparação com outro idioma, até para não confundir o aluno que está aprendendo. Mas aqui o intuito é trazer temas, né, assim, de destaque, né, que eu achei interessante para justamente facilitar o estudo dos idiomas, né, através da comparação. Vamos então a esse primeiro vídeo, onde eu trouxe umas particularidades sobre os dias da semana em alguns idiomas. Vamos então ao vídeo. Os dias da semana em alguns idiomas e correlações interessantes. Português, espanhol, espanhol, italiano, italiano, francês, français, inglês, English, alemão, Deutsch. Português, dias da semana, final de semana, domingo e sábado, sábado e domingo. Dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Domingo, do latim Dies Dominicus, o dia do Senhor. Sábado, do hebraico Shabá, o dia de descanso consagrado pelo Velho Testamento. De segunda a sexta-feira. O termo feira surgiu em português porque na semana da Páscoa todos os dias eram feriados, férias ou feiras, e os mercados funcionavam ao ar livre. Com o tempo, a Igreja Católica baniu os nomes pagãos dos dias da semana, oficializando as feiras. O domingo, que seria a primeira feira, conservou o mesmo nome por ser dedicado a Deus, fazendo a contagem iniciar-se na segunda-feira. O sábado foi mantido em respeito à antiga tradição hebraica. Espanhol. Días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo segue a mesma explicação em relação ao português. Sábado segue a mesma explicação com relação ao português. De segunda a sexta-feira. No Império Romano, estes dias, além dos dias do final de semana, cujos nomes foram alterados posteriormente, eram dedicados aos astros que receberam nomes em homenagem a deuses. Segunda-feira, dedicado à Lua. Terça-feira, dedicado a Marte, tanto o planeta quanto o deus da guerra. Quarta-feira, dedicada a Mercúrio, tanto o planeta quanto o mensageiro dos deuses. Quinta-feira, dedicada a Jove, outro nome de Júpiter, tanto o planeta quanto o deus maior dos romanos. Sexta-feira, dedicada a Vênus, tanto o planeta quanto a deusa do amor. Como vimos, com o tempo a Igreja Católica baniu os nomes pagãos dos dias da semana. Apesar da oposição do Vaticano, as designações de origem pagã sobreviveram em todo o mundo cristão, menos no que viria a ser Portugal, graças ao apostolado de São Martinho de Braga, século VI, que combatia o costume de dar nomes de demônios aos dias que Deus criou. Espanhol. Astro, Deus, a que se refere, dia da semana em espanhol, nome em português. Lua, lunes, segunda-feira. Marte, martes, terça-feira. Mercúrio, miércoles, quarta-feira.
Jove, Júpiter, jueves, quinta-feira. Vênus, viernes, sexta-feira. Uma observaçãozinha aqui é que os dias da semana em espanhol eles são com letra minúscula, né? Podem ser escritos com letra minúscula, né? Em alguns outros idiomas a gente vai ver que não, eles são com letra maiúscula especificamente, né? A gente tem aí o inglês e o alemão que a gente vai ver. Italiano. Giorni della settimana: domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sábado. Domenica é o domingo, segue a mesma explicação com relação ao português. Sábado é o sábado, segue a mesma explicação com relação ao português. De segunda a sexta-feira, seguem a mesma explicação com relação ao espanhol, com alterações na escrita e pronúncia de acordo com o idioma. Italiano. Astro, Deus a que se refere, dia da semana, nome em português. Lua, lunedì, segunda-feira. Marte, martedì, terça-feira. Mercúrio, mercoledì, quarta-feira. Jove, Júpiter, giovedì, quinta-feira. Vênus, venerdì, sexta-feira. Français. Jour de la semaine: dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, domingo, segue a mesma explicação com relação ao português. Samedi, sábado, segue a mesma explicação com relação ao português. De segunda a sexta-feira, seguem a mesma explicação com relação ao espanhol, com alterações na escrita e pronúncia de acordo com o idioma. Francês. Astro, Deus a que se refere, dia da semana, nome em português. Lua, lundi, segunda-feira. Marte, mardi, terça-feira. Mercúrio, mercredi, quarta-feira. Jove, Júpiter, jeudi, quinta-feira. Vênus, vendredi, sexta-feira. English. Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Em inglês, os dias da semana, em alguns casos, são uma homenagem aos astros, em outros, a deuses romanos ou nórdicos. Sunday, domingo, derivado de Sun's Day, dia do sol. Monday, segunda-feira, derivado de Moon's Day, dia da lua. Saturday, sábado, derivado de Saturn's Day, dia de Saturno, deus romano relacionado ao tempo e pai de Júpiter, na mitologia romana. Para os dias a seguir, foram adotados nomes relacionados aos deuses nórdicos. Tuesday, terça-feira, dedicado a Tyr, deus da guerra e dos céus. Tyr's Day. Wednesday, quarta-feira, dedicado a Woden, variação do inglês antigo para o nome de Odin, o maior dos deuses nórdicos. Woden's Day. Thursday, quinta-feira, dedicado a Thor. É o Thor, né, que a gente vê no cinema. O deus do trovão, o mais famoso dos deuses nórdicos. Thor's Day. Friday, sexta-feira, dedicado a Frigg, a deusa da fertilidade e do amor. Frigg's Day. Inglês. Astro, deus a que se refere, dia da semana, nome em português. Sol, Sunday, domingo. Lua, Monday, segunda-feira. Tyr, Tuesday, terça-feira. Woden, Wednesday, quarta-feira. Thor, Thursday, quinta-feira. Frigg, Friday, sexta-feira. Saturno, Saturday,
sábado. Deutsch, Wochentag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Samstag. Em alemão, os dias da semana seguem muito do raciocínio do inglês, com algumas particularidades. Dienstag, terça-feira. Para as tribos germânicas, o deus da guerra era Ziu. Daí se originou Ziustag no alemão antigo e Dienstag no alemão atual. Mittwoch, quarta-feira, significa meio da semana. Mit é meio e Woch, semana, meio da semana. Para os dias a seguir, o sentido é bem parecido ao inglês. Sonntag, domingo, derivado de Sonne, que é sol em alemão. Montag, segunda-feira, derivado de Mond, lua em alemão. Donnerstag, quinta-feira, derivado de Donner, trovão em alemão. Freitag, sexta-feira, derivado de Freya, correspondente ao nome da deusa Frigg em inglês. Samstag, Sonnabend, sábado. Temos dois nomes para o sábado. Como existem duas formas para sábado em alemão, cada uma tem uma explicação. Samstag tem a ver com o Shabbat hebraico, enquanto Sonnabend tem a ver com o fato de que o sábado é a véspera do dia do sol, que é domingo. Note-se que Abend é a noite, o anoitecer em alemão. Então, esse Sonnabend é como se fosse a noite do sol que precede ao sol, que é o dia domingo. Alemão. Astro, Deus, coisa a que se refere. Dia da semana, nome em português. Sol, Sonntag, domingo. Lua, Montag, segunda-feira. Ziel, Dienstag, terça-feira. Mittwoch, não tem nenhum astro, deus ou coisa, porque é o meio da semana, quarta-feira. Donner, trovão. Donnerstag, quinta-feira. Freya, Freitag, sexta-feira. Sonnabend e Samstag não tem nenhum astro, deus ou coisa que se refere, porque na verdade o Samstag seria em relação ao Shabbat, né, como a gente viu, e o Sonnabend seria a véspera do dia do sol, sábado. Bom, espero então que vocês tenham gostado desse material. Claro que tem alguns detalhes em determinados idiomas, né, com relação à pronúncia. Basicamente tem detalhes em todos, né, que a gente só passou ali rapidamente, né, porque a gente não é um curso voltado para um idioma especificamente, ou dicas, né, como eu passo aqui em outras playlists, dicas sobre um determinado idioma, de pronúncia, mas gostaria de chamar a atenção aí, no alemão, né, o dia em alemão, Tag, né, TAG, né, mas a pronúncia o G tem um som de K normalmente, né? Então a gente tem segunda-feira, Montag, é com G, mas tem um som de K. Outra coisa que a gente pode aqui ver também é a questão das palavras terminadas em D de dado. Normalmente no alemão o som é de T, de tatu. Por exemplo, a palavra lua, Mond, a escrita é com D, né? Mas o som é de T, Mond. Bom, então a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo dessa playlist a gente traz mais coisas aqui interessantes sobre as línguas do mundo. Algumas delas, pelo menos. Um abraço a todos e até a próxima.